Graça e paz. Mais uma vez estou aqui para deixar uma palavra, uma mensagem da palavra de Deus para que possa nos edificar. Essa palavra me edificou e gostaria de compartilhar com vocês também. Então hoje nós vamos falar sobre legalidade, né? A legalidade que nós damos ao inimigo quando nós pecamos e a consequência que isso tem na nossa geração, na nossa família. Então, iniquidades familiares. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, através da vida do rei Saul, algumas coisas, alguns pontos que nós precisamos nos posicionar para que o inimigo não tenha legalidade na nossa casa, na nossa família e na nossa geração. Então vamos aí ver esse estudo e que seja bênção para vocês, tá bom? Foi bênção para mim, eu quero que seja bênção para vocês também. Aquilo que é bom pra gente, a gente passa para frente, né? Então eu gostaria de compartilhar aqui esse estudo e que Deus possa edificar e abençoar as nossas vidas através dessa palavra, amém? O povo de Israel, né, era uma nação que foi chamada por Deus através de Abraão. E a partir de Abraão nasce Jacó, e Jacó gera filhos, e um dos filhos é Benjamim. Benjamim, ele era um filho que foi obediente aos seus pais, ele fazia coisas que agradavam a Deus. Então ele teve assim um bom exemplo daquilo que o seu pai, seus avós, né, foram deixando para ele na sua vida, na sua caminhada. E através dessa bênção, né, através desse filho que ele nasceu de uma família do patriarca Abraão, esse povo, ele acaba sendo um povo onde Deus encontra um homem, né? Encontra um homem e chama esse homem para ser o rei de Israel, Saul. Saul, ele morava na terra de Benjamim. E aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, aquilo que nós passamos para os nossos filhos, vai ficar, né? Então Benjamim, ele viu o testemunho do seu avô, ouviu o testemunho do seu pai, ele ouviu a palavra, né, que era falada, que estava sendo semeada para os seus irmãos, para seus familiares, e ele tomou posse daquilo como bênção para a sua vida. E ele caminhou segundo a vontade de Deus, né? Então era uma tribo que foi assim, uma tribo separada, abençoada. E daí dessa tribo nasce um rei para Israel. Deus tira, né, esse rei lá da tribo de Benjamim, escolhe Saul. Então a maneira como nós mostramos, né, a vida para os nossos filhos, nossa vida espiritual, nosso testemunho, isso vai ficar para os nossos filhos e para a nossa geração. Nós não temos famílias perfeitas. Na Bíblia também, Moisés, Isaac, Davi não tinham famílias perfeitas. Mas eles foram homens que tiveram coração, né, segundo o coração de Deus. Um homem que foi, homens que foram escolhidos por Deus, mesmo dentro de uma família imperfeita. Mas eles foram homens que reconheceram o seu chamado, foram homens que obedeceram à voz do Senhor, para que Deus cumprisse na vida deles e através da vida dele um propósito que Deus tinha para o seu povo. E aquilo que nós fazemos torna-se bênção ou maldição, né? Está lá em Deuteronômio 24. Deus, ele sempre vai lutar por nós. Em 1 Samuel 9, versículos 16 e 17, vamos ver o que Deus tinha para Saul. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele liderará o meu povo das mãos dos filisteus. Atendei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então Deus, ele ouviu o clamor daquele povo, né, que clamava por um rei, e Deus, ele faz um plano perfeito. Ele escolhe, né, o rei Saul. Ele escolhe Saul para que ele seja ungido rei.
E ele tem um plano perfeito para esse rei e para essa nação. Mas lá na frente a gente vai ver que esse plano, infelizmente, foi frustrado. O homem, o sacerdote do lar, né, foi instituído para ser o quê? Um exemplo na casa, né, para ser o telhado e para ser a parede. A mulher, ela foi colocada ao lado do homem para ser o fundamento e a coluna. Então o homem, ele tem a proteção do seu lar, né? A responsabilidade de proteção, de proteger o telhado, né? Protege as paredes, protege, né? As nossas vidas. Então o homem, o sacerdote do lar, o líder, ele tem o papel de protetor, de proteção. E a unção, né, de Deus, que o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, essa unção é para que nós possamos fazer, né, aquilo que é a vontade de Deus. Essa unção do Espírito Santo sobre nós, sobre o rei Saul, era para que ele cumprisse o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, naquela época, o Espírito Santo, ele se apossava, ele não permanecia nas pessoas, ele vinha, se apossava, fazia o que Deus queria e depois saía. Porque ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo naquele tempo. Mas hoje não. Hoje nós temos, né, o derramado do Espírito Santo. Hoje essa promessa já foi cumprida quando Cristo ressuscitou na cruz do Calvário. Esse Espírito, né, quando nós temos Jesus, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de transformação, esse Espírito já está em nós. E ele vai nos capacitando a viver uma vida de santidade. Ele vai nos convencendo dos nossos pecados. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Mas nós também podemos perder o Espírito Santo na caminhada. Lá em Efésios 5 diz que nós devemos ser cheios, né? Enchei-vos do Espírito Santo. 1 Samuel 10, versículo 6, 10, também diz, né? Vamos lá ver o que ele fala aqui. 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles vocês profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então o Espírito Santo, ele vinha sobre Saul, né? E ele ficava cheio de Deus, e aí ele realizava aquilo que era a vontade do Senhor. O Espírito Santo em nós, ele vai mudar a nossa vida. Ele vai nos levar para perto de Deus. Ele nos afasta do pecado. Saul, ele foi tomado pelo Espírito Santo para ser bênção em Israel. 1 Samuel 14, 4, 8. Vamos lá ver o que fala. 14, 4, 8. E cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento, o filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes e o outro Sene. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e a outro ao sul na direção de Gebá. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Então Jonatas, aí ele tinha um espírito de coragem, né? Ele foi corajoso, ele foi um homem que venceu essa batalha. Por quê? Porque ele estava cheio de Espírito Santo de Deus, né? E nada poderia derrubar ele. Ele tinha essa certeza que ele podia ir, com pouco ou com muito, mas ele tinha Deus com ele naquele momento da luta, naquele momento que eles estavam vivendo ali para guerrear. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nada vai nos derrubar. A gente tem que ter essa certeza no nosso coração que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos vivendo uma vida de santidade, que estamos caminhando segundo a palavra de Deus, né? Aí você sempre vai glorificar o Senhor, mesmo no momento das dificuldades, mesmo no momento de aflições, de enfermidade, de perseguições. Você com o Espírito Santo, você vence essas barreiras, você vence, né, as muralhas que são colocadas no seu caminho.
E a queda de Saul, né? Lá em 1 Samuel 13, de 13 a 14, aí começa a vida de Saul já perdendo o seu reinado, né? Começa aí o fim do reinado de Saul. O pecado, por causa do pecado, ele acha que não vai atingir, né, a sua geração, seus familiares. Ele acha que aquilo que ele estava fazendo estava certo e ele acaba fazendo as coisas totalmente diferente que era no plano de Deus para com a vida dele, para com o ministério dele. E aí ele acaba atingindo os seus familiares, né, aqueles que estavam mais próximos dele. Por quê? Porque ele deu brecha, porque ele pecou contra o Senhor. E isso atinge os seus familiares, atinge a sua geração, né? Ele acaba jogando tudo fora. Por quê? Porque acabou sendo orgulhoso, porque ele acabou sendo alguém que quis aquele poder, agir com aquele poder, com aquela autoridade sobre as pessoas que estavam ao seu redor. E aí ele acaba perseguindo até aqueles que estavam perto dele, aquelas pessoas que amavam ele, que serviam ele. Aí ele começa a perseguir, né, por causa da inveja, por causa do que ele queria ser o melhor, por causa que ele queria a vitória só para ele, né? O eu dele acabou sobressaindo, né? E ele acaba prejudicando aqueles que estão sempre ao seu redor, né? E Saul, se ele tivesse obedecido, o seu reinado seria para sempre, né? Mas ele joga tudo fora e acaba perdendo tudo. Deus, ele tinha um propósito, né, para Saul, mas ele não quis ser o que Deus queria que ele fosse. Ele acabou desistindo e jogando tudo fora, os planos perfeitos de Deus. Simplesmente por causa do orgulho, simplesmente por causa da vaidade, simplesmente por causa do poder e por causa do pecado. Então nós temos que ter cuidado, né? Porque muitas vezes a gente se acha muito poderoso, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito, e às vezes a gente tem uma queda muito grande. E foi o que aconteceu com Saul, né? Aí ele acaba abandonando aquela vocação que Deus deu para ele. Deus, ele dá ordem clara para nós, para que nós possamos jogar fora, né, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que faz nos afastar de Deus. Então, ódio, falta de perdão, murmuração, prostituição, amargura, incredulidade, mentira, falta de fé, tudo isso vai sendo colocado nos nossos corações e tudo isso vai gerando no nosso coração que um abandono, né? Nós vamos deixando Deus ficando de lado da nossa vida, do nosso caminhar. Então nós precisamos deixar todas essas coisas, né, aos pés do Senhor, colocar essas coisas que têm nos incomodado aos pés do Senhor, para que nós possamos ter uma vida de humildade, ter uma vida de arrependimento e ter uma vida de busca ao Senhor para podermos caminhar no centro da vontade dEle. Ele tem um propósito para cada um de nós. Cada um nasceu com um propósito. E nós precisamos saber qual é o propósito que Deus tem para com nossas vidas, para que nós possamos cumprir esse propósito e não abandonar esse propósito, né? E os nossos filhos, a nossa família, sempre vai olhar para o nosso testemunho, para nossas vidas, né? E nós vamos deixar, né, legados, né, aos nossos filhos. Aquilo que você é, aquilo que você faz, a forma como você vive. Tudo isso vai sendo colocado no coração dos seus filhos e os seus filhos vão colocar no coração dos seus netos e isso vai passando para a geração. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida separado para o Senhor, uma vida da palavra, né? Uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor. Aí tem Saul, ele desiste dos planos perfeitos, né? 1 Samuel 15:10, ele acaba desistindo, né? Deus tinha um sonho e um projeto perfeito e ele desiste desse sonho e desse projeto por causa do pecado. Deus, ele desprezou, né? Ele não quis
mas que Saul fosse o rei de Israel. Ele não quis, ele desiste dos planos de Saul e ele encontra um outro homem, ele vai encontrar uma outra pessoa para ser o novo rei de Israel, um homem segundo o coração dele. Por causa da rebelião e por causa da revolta, ele acaba sendo, o trono dele, o reinado dele acaba sendo destituído, né? Não há nada que você possa fazer, né, dentro da igreja, na sua casa, na sua vida, nada vai agradar o coração de Deus se não for você viver uma vida de obediência. Se você não obedecer aquilo que Deus tem para você, você pode fazer tudo, você pode servir o Senhor de todas as formas, mas o que Deus quer de nós é a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, a obediência a viver uma vida segundo o coração de Deus. A bênção, ela vai correr atrás de você, né? A bênção, ela toca onde você estiver. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vem atrás de você quando você vive uma vida de obediência ao Senhor. José é exemplo, né? José, ele na injustiça, na prisão, na escravidão, Deus sempre esteve com ele e Deus cuidou dele e Deus levantou ele como governador, né? Lá do Egito. E a bênção acompanhou ele, acompanhou a sua família. Por quê? Porque ele tinha um coração obediente à vontade de Deus. Obedecer é melhor do que qualquer sacrifício, né? E a submissão ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. Então vale a pena a gente nos submeter à vontade de Deus, vale a pena a gente ser obediente àquilo que Deus coloca no nosso coração, aonde o Senhor nos coloca, como Ele nos coloca, né? A posição de autoridade, a posição de liderança, a posição de sacerdote do lar, de líder, né? Qualquer lugar que nós estejamos, se foi Deus que nos colocou, nós precisamos permanecer na vontade do Senhor, em obediência ao Senhor. A vitória e o orgulho de Saul, né, foi que ele acaba perdendo, né? Ele acaba se afastando de Deus, ele não ouve mais a voz de Deus, ele acaba buscando outras vozes, ele acaba ouvindo outras vozes, ele não tem mais aquela sensibilidade de ouvir Deus e ele acaba perdendo a sua liderança não tem mais autoridade, aquela autoridade ele acaba perdendo na caminhada, né? Então o líder, o sacerdote do lar, pai, né? Aquele que é líder na sua casa, na sua família, se ele tem uma vida de pecado, se ele tem brechas na sua vida, ele acaba perdendo a autoridade dentro da sua casa, ele acaba sendo desautorizado, né? Os filhos acabam olhando, vendo que o pai não tem autoridade para falar, para liderar, porque não tem um testemunho de vida, porque tem uma vida de pecado, né? A desobediência, ela afasta o Espírito Santo da nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes nós somos cristãos achando que temos a salvação, mas nós não precisamos viver uma vida de santidade. Podemos viver este mundo do jeito que a gente quer, como a gente quer. E não é assim. Nós temos que ter cuidado como cristãos, principalmente quando nós temos uma aliança com o Senhor, fazemos uma aliança com o Senhor. Não podemos deixar que essa aliança seja rompida, seja quebrada, porque se nós deixarmos essa aliança ser rompida e quebrada, o Espírito Santo se afasta de nós. E o inimigo tem legalidade para vir destruir a sua vida, a sua família, a sua casa e a sua geração, né? E hoje o Espírito Santo ele é derramado em nós, porque a palavra de Deus lá em Joel 2 já foi cumprida, né? Que ele derramaria do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, nós precisamos desse Deus agindo na nossa vida, no nosso caminhar, né? Temos consequências aí do pecado, né? As consequências do pecado, ele traz o espírito de morte sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? E a gente acaba perdendo todo o legado, jogando fora tudo aquilo que Deus
tem de bênção para as nossas vidas. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, se arrepender, renunciar. Nós não podemos ficar brincando de ser cristão, de ser crente, né? Muitas famílias são destruídas, muitas vidas, muitos casamentos, muitas famílias estão sendo destruídas por causa da legalidade que nós damos, que o líder dá, né? Que o sacerdote do lar dá para sua casa, para sua família. Então o pecado ele vem destruir, né? Ele vem quebrar tudo aquilo que o Senhor tem de bênção para as nossas vidas. Ele vem te roubar, matar e destruir. Então temos que tomar cuidado, né? Depois o homem segundo o coração de Deus, ele peca, mas houve um arrependimento. Davi pecou, Davi errou, mas é diferente, né? Um homem, quando ele peca, ele reconhece o seu pecado, ele pode ser perdoado por Deus por um coração arrependido. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele se arrependeu, né? Ele reconheceu, ele foi humilde e ele acaba pedindo perdão, mas teve a consequência, né? De toda uma geração dele, por causa do pecado dele. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, né? Para que essa maldição, para que essa herança familiar do mal venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa geração. Então a gente tem que tomar cuidado para que a nossa carne não fale mais alto. Lá em Gálatas 5, 19, 21, né? A herança das obras da carne. Hoje você é responsável para levar os seus filhos para Jesus. O sacerdote do lar, né? O pai e a mãe são responsáveis para levar os filhos para Jesus. E nós temos que buscar as bênçãos do Senhor para nossa casa, para nossos filhos. Ou eu domino o pecado, ou o pecado vai me dominar. Nós precisamos tomar uma posição de fé. Cortar, né, todo o laço, toda aliança, todo pacto que liga ao pecado, que nós demos ao inimigo. Nós precisamos quebrar isso, né? E foi ao contrário, Saul não quis isso. Saul não fez isso. Saul, ele deixou o pecado dominar ele. Tanto que ele vai fazer uma visitação, né, onde não deveria ir, ele vai buscar uma vidente, porque ele já não ouvia mais a direção de Deus. Deus já não fazia mais uma visita sobre a vida dele com o poder do Espírito Santo. Ele começou a buscar em homens, buscou em pessoas erradas. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai ouvir homens, a gente vai buscar em homens, buscar em coisas erradas. Nós precisamos ir aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para sermos transformados. E quando nós fazemos isso, nossos filhos, eles veem a nossa atitude, eles percebem como nós agimos e como nós fazemos, e eles vão nos copiar, vão fazer a mesma coisa, buscando sempre em Deus, né? Buscando em Jesus a bênção, o arrependimento, um coração de humildade, um coração de servos, né? Porque Deus, ele vai visitar. A palavra de Deus fala que ele visita até a 4ª geração por causa do pecado. E a palavra de Deus não volta vazia para ele, né? Então ele cumpre aquilo que ele fala. E foi o que aconteceu na vida de Saul. Ele cumpriu o que ele falou. O pecado vai nos alcançar e alcançar as nossas gerações. E só tem um jeito: arrepender e destruir as obras do inimigo. Se consertar os seus caminhos, pedir perdão, entender que você está vivendo uma vida de pecado e que essa vida não vai te levar a nada, vai te levar à perdição. Então nós precisamos quebrar todos os pactos, as alianças que nós fizemos, que quebramos no caminhar pelo pecado. Nós precisamos levar até o altar do Senhor, porque ali no altar do Senhor, com o coração arrependido, com o coração transformado, Deus, ele pode e ele faz, ele restaura, ele cura, ele liberta e ele luta as nossas lutas. Então, ainda dá tempo de nos arrepender, tempo de quebrar todos os pactos que nós fizemos pelo pecado no passado, tempo de sermos transformados pelo Senhor e vivermos uma vida de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Então nós precisamos tomar uma posição de buscar e buscar o Senhor mais e mais, a cada dia da nossa vida. Amém? Então fica aí esses estudos, tem as passagens, vocês possam ler na palavra, vai lá em 1 Samuel, dá uma lida, dá uma meditada e toma uma posição de viver uma vida segundo o coração de Deus. Amém? Beijos para vocês.